Olá, olá! Como estão vocês? Tudo certo, meu povo? E aí? Gente, eu tô animada hoje, viu? Eu tô bem animada, tô bem alegre, tô bem feliz. Por quê? Por vários fatores que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é que sobrevivemos com energia, felizes e totalmente imersos em genética de populações aí durante 10 dias de manhã e de noite. Muita coisa, muita coisa. Então, estou muito feliz e já vou pedir mais. Já curte aqui o nosso canal. Quando você for mandar a semana, já manda pro povo o canal também. Traz mais gente aqui pro Entenda Genética. A gente tá crescendo. Gente, eu não sei quantos vídeos eu tenho aqui, mas eu acredito que, sei lá, não, mais de 300 eu sei que a gente tem. Mas a gente tem que chegar nas 4.000 horas de visualização do YouTube. Vocês me ajudaram a chegar a mais de 1.000 inscritos. Agora eu preciso das 4.000 horas. Então, vocês me ajudem, colaborem comigo, curte isso daí e vamos que vamos, porque hoje a gente vai conversar sobre um tema super legal. Então, vocês estão aqui no Nath Responde, um programa em que eu trago aqui questões que vocês enviam e aí a gente vai conversar, porque isso daí traz o que? Elementos, né? São os caminhos que te aproximam do domínio nas análises. Hoje a gente vai conversar sobre, seguinte, eu gosto de genética de populações e o que eu faço se eu não gosto de analisar os dados genéticos? E para isso eu trouxe aqui hoje uma pessoa muito especial. Se fosse aqueles programas do Faustão, não foi um bom exemplo, né? Enfim, se fosse os podcasts aí de Virgínia Fonseca, teríamos o quê? Tamborzinhos. Teríamos o quê? Uma chuva de, sei lá, palminhas. Mas, chuva não, salva, né? Mas não temos. Então o que temos aqui é para apresentar a vocês Alexandre, meu digníssimo, e cofundador do Entenda Genética junto comigo. Olá, olá, pessoal. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje. Gente, então é o seguinte, essa pessoa é uma pessoa de ouro. Vocês peguem, já compartilhem esse negócio que hoje eu tenho certeza que vai explodir a cabeça de vocês, porque ele é personal coaching do bem, entendeu? Não é palhaçada, gente, é sério. Ele é personal coaching do bem, engenheiro florestal, então vocês aí que são das agrárias, sintam-se representados, tá? Sabe muito bem o que é a labuta da pesquisa e mal sabe ele que hoje nós vamos comemorar que nós fizemos 20 lives e que semana que vem começa a nossa semana do DNA Pop comendo um pastelzinho. Depois dessa live eu não contei pra ele, mas ele é fit, ele vai comer, gente, hoje comigo um pastel de queijo. Então é isso, muito obrigada, Alexandre, por estar aqui, né? Você fica aí nos bastidores, mas é tão fundador quanto eu do Entenda Genética. Então vamos lá. Como é que Vamos vai? lá! Mas antes disso, vamos contextualizar um pouquinho o nosso tema de hoje, tá? Quando a gente tem que fazer o nosso trabalho de genética de populações, mas a gente não gosta de analisar dados genéticos, é um suplício, quer sair correndo, vamos conversar com essa pessoa, com você, ou com um amigo seu, não sabemos, né, Alexandre? Depende de quem tá aí. Uma coisa que até a gente estava conversando um pouquinho mais cedo aqui é o seguinte, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente pensa nisso, no sentido de pessoas que não gostam de genética de populações mesmo, não gostam dessa linha de pesquisa e estão trabalhando com isso, certo? Aqui a Nath me chamou para compartilhar aqui um pouco, gente, para a gente poder conversar, porque existe às vezes um viés no nosso comportamento, no momento em que a gente está se dedicando a fazer os nossos estudos, a fazer o nosso trabalho, que impedem com que nós vejamos um cenário um pouco mais amplo. Às vezes a gente fica muito focado em uma dada situação e essa situação retira da gente um pouco da energia que poderia nos impulsionar adiante. Aqui, quando a gente idealizou o Entenda Genética não tinha por objetivo a gente criar um espaço único e exclusivamente para trabalhar com questões de técnica e apertar botões. Você vê que a Nath tem o jargão, não é só apertar botões, não é à toa, é porque de fato não é só apertar botões, tem um ser humano que está apertando os botões e esse ser humano ele tem uma parcela muito mais significativa no resultado final do que a gente pode imaginar. Então, um dos grandes objetivos que nós tínhamos com esse começo era que houvesse um ambiente no qual a pessoa
sentisse que ela não está só. E aqui não é aquele clichê, tipo, se você não está sozinho, nós vamos pegar na sua mão e vamos junto. Não, Não é é tipo de porque, coach, né? é porque são elementos que vão sendo trabalhados para que, junto da técnica, você vá ganhando segurança. Porque eu posso te apresentar tudo o que você precisa, todos os botões, que se você não estiver bem contigo, se você não estiver satisfeito com a sua pesquisa, se você não estiver achando que está no caminho certo, vai ser muito difícil. Se você não gosta de interpretar, de analisar, de qualquer coisa nesse sentido, se eu te der um tutorial, vai ser difícil de fazer. Você vai ficar com o tutorial na mão e vai ver um monte de outras coisas acontecendo, e essas monte de outras coisas vão entrando na sua mente, ganhando espaço, ganhando tempo, você vai ficando drenado, vai ficando difícil, vai ficando complicado e, né, a coisa não sai. Isso até com o tutorial na mão. Com o tutorial na mão, tendo essa dificuldade. Então a gente queria suprimir um pouco dessa dificuldade. A gente queria trazer esse ambiente, por isso a gente tem essa conversa. E aqui, a gente passou por 20 lives. 20 lives falando de genética de populações, 20 lives trabalhando vários aspectos que tangenciam o problema. A Nath não ficou entrando e apertando botões de 1000 programas, mas ela estava mostrando aqui justamente como é que a gente pode tendo mais domínio sobre nós mesmos, que é uma parcela muito significativa. Então aí o tema de hoje ele vem coroar, ele vem finalizar todo esse conjunto de lives. Se você assistiu todos eles, você entendeu todo o caminho que foi sendo pensado para chegar até aqui. Então chegou nesse momento que agora a gente vai discutir com você, né? Tá falando aqui, mas eu não gosto de fazer. E a gente entrou em vários contextos. Hoje de manhã a Nath falou, você não gosta, mas pensa bem, você vai fazer um trabalho. Às vezes, vamos supor que você está num mestrado, vamos supor que você está no doutorado, 2, 4 anos, vamos supor que você é um técnico de laboratório, a gente tem vários técnicos aqui também, a Nath tem alunos que são técnicos de laboratório, você é professor universitário, ela tem vários alunos que são professores universitários, e não importa qual contexto você está, imagina o tempo que você vai ficar trabalhando com uma coisa que você não gosta. Isso tudo é um problema que ele é muito crônico. Claro que nós não vamos resolver o problema do país aqui, o problema do mundo nesse sentido. No entanto, a gente começa a identificar pontos, porque se a gente fica focado nesse problema, nesse foco específico aqui, se a gente fica muito ali ligado nisso, às vezes a gente não percebe uma solução que está do lado. A gente não consegue visualizar isso. E quando a gente não consegue visualizar isso, o problema que às vezes é desse tamanho, toma uma proporção que a gente não dá conta. Não dá conta. A gente tem crise de ansiedade, a gente começa a não dar conta de respirar, e enfim. Uma série de coisas. E assim, uma coisa que é interessante que a gente traz esse tema, vocês podem se perguntar, nossa, mas vocês não falam aí do domínio nas análises, estão nos desestimulando a seguir nesse caminho? Muito pelo contrário. Aqui a gente estimula a pessoa a ser feliz e satisfeita com aquilo que ela faz. Então, se ela se sente bem e satisfeita trabalhando com genética de populações, a gente vai dar o nosso melhor para que você consiga trabalhar com isso com tranquilidade, com serenidade, porque você escolheu aprender, não é para te adoecer. Imagina só, eu escolhi aprender e vou adoecer no processo de aprendizado. Gente, isso é um contrassenso, mas é isso que acontece bastante. E nessa jornada, dependendo da falta de apoio, você pode acreditar que você não gosta de uma coisa que você gosta. Você pode acreditar que você não gosta de analisar dados simplesmente porque você nunca pegou isso como orientação adequada. E aí você começa a misturar as coisas. Ou, como o Alexandre está falando, o que a gente pode fazer? Eu não gosto desse negócio e eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Porque eu tenho uma bolsa, porque alguém confiou em mim, porque não sei o que lá. Sempre tem uma justificativa. Mas se isso não faz o seu coração cantar, não tem o que a gente vai falar aqui que vai fazer você gostar de analisar. Né? Não tem o que eu fale aqui que vai fazer você se encantar pela genética de populações e nem é o nosso objetivo fazer isso, né? Quer dizer, eu quero que vocês se encantem sempre. Mas eu digo assim, não tem como eu falar, não, agora você vai gostar disso daqui. Não dá. Simplesmente não dá. Se você hoje estava aqui conosco de manhã, ou se não estava, não tem problema, mas nós conversamos sobre terceirização, porque geralmente quando a pessoa não gosta de analisar os dados, né? E aí a gente vai partir do pressuposto que você tentou, que você realmente não gosta de analisar dado e não quer aprender a analisar dado, e eu sou completamente contra a pessoa
terceirizar dados, né? E aí as perguntas são por quê, né? Já que não é só apertar botões, né? Já que tem toda uma parte de pensamento na pesquisa científica, em como você vai elaborar a sua pergunta. Por que eu não posso terceirizar? Eu pago lá, resolvo o meu problema e aí eu vou para a parte de interpretação, que efetivamente é o que importa. Eu, Natilene, não gosto disso. Por quê? Porque se você terceiriza, se você entrega isso para alguém e não sabe o que tem por trás daquilo, você não sabe os fundamentos, os pressupostos, como é que você vai saber que aquilo que você recebeu realmente está certo? Outra coisa, justamente por não ser apertar botões, quando você sabe o que você escolhe, eu não tô falando aqui fazer maquinalmente. Eu posso abrir aqui um programa com vocês, rodar a análise e vocês não vão saber fazer a análise. Por quê? Porque não é simplesmente apertar o run, não é só isso, tá? A gente tem que saber o porquê da escolha daquele parâmetro, a gente tem que saber por que você vai separar os genótipos de determinado jeito, se o dado foi preparado ou não. Então tem uma série de coisas, de fundamentos que estão envolvidos na análise. Quando você entende que a análise não é dissociada de interpretação, por isso que aqui a gente traz sempre, né? Tem o seu DNA, tem o seu domínio nas análises e interpretações dos dados em genética de populações. Quando você entende que não são casinhas separadas, porque a gente tende a separar em caixinha para ficar mais fácil para a gente interpretar na nossa cabeça como que as coisas funcionam. As coisas fluem mais. O processo de análise vai ser só uma coisa no meio da sua jornada. É só mais um elemento que você tem que fazer ali dentro. Então, quando a gente não sabe exatamente o que foi feito, você corre um risco muito grande de cair numa cilada, e a gente tem inúmeros relatos sobre isso, né, Alexandre, com os nossos alunos. Olha só, gente, quando ela fala, por exemplo, eu não sou contra terceirizar, a gente tem que abrir um parêntese aqui. Nós estamos aqui agora, no Entenda Genética, buscando o quê? Quem está aqui na semana do indo para a semana do DNA Pop, você se inscreveu para participar dessa semana, você está acompanhando a live aqui, você quer o quê? Você quer ter domínio nas análises. Você quer saber pegar um dado, entender o que é aquele dado, botar esse dado para rodar, ter um resultado, saber o que é que aquele resultado significa, apresentar ele em um trabalho, vai ser um artigo, vai ser sua tese, vai ser um trabalho de graduação, Né? vai ser um negócio aí que você faz com empresa, não importa o que você está fazendo. Vai ter alguma coisa ali que você vai ter um resultado. E você quer que todo esse processo corra bacana. Você quer que isso dê certo. Agora, o que acontece com o problema da terceirização para quem não tem os dados? Para quem não tem o conhecimento, para quem não tem o domínio nas análises? É um tiro no escuro, você não sabe o resultado que você está pegando. É muito diferente, aqui a gente tem que abrir um parênteses, quando você já tem domínio, mas você às vezes está cheio de ocupação, tem muita coisa para fazer, tem várias prioridades ali que você não está dando conta de encaixar uma com a outra ali, e aí você pega uma pessoa que você confia, passa para ela aquela demanda, e aqui eu não estou falando de colaboração não, estou falando de terceirização mesmo, literalmente. Você passa aquela demanda para a pessoa, depois, quando você receber o resultado, você pega ali e fala, não, tá certo, isso aqui faz sentido, beleza, é isso aqui mesmo, tá de acordo, ok. Mas essa pessoa já tem o domínio nas análises. Nós aqui estamos buscando, nós estamos construindo isso. Quem tá então, aqui tá atrás disso, né? Porque a pessoa que está terceirizando com segurança, ela sabe fazer por ela. Se ela precisasse fazer, ela daria conta. Se a gente ainda não está dando conta, então é legal que a gente aprenda, ganhe o fundamento para fazer. Sabe aquele negócio, tipo, aprende a fazer para cobrar, que você vai conseguir fazer muito melhor, né? Você vai conseguir cobrar muito melhor? Perfeito. Aquela coisa, o dono de uma empresa bacana, mas ele foi um funcionário antes e ele conseguiu, sabe, ele passou pelos processos, ele viu o que é estar naquela pele, ele viu o que é aquela dificuldade de estar sentado atrás de uma mesa com um computador, o chefe chato falando para ele um monte de coisa que tinha que fazer, a demanda só crescendo. Ele sabe isso, ele sente isso, tá dentro dele aquilo ali. No momento de ele cobrar de uma pessoa, ele sabe o tempo que demora, ele sabe como é que funciona. Porque você vai terceirizar uma análise, fala uma análise aí que demora 3 meses. Lamarck? O Lamarck demora 3 meses. Ó, gente, já tô aprendendo genética, hein? Já tô ficando esperto nisso. Tudo de genética. Você pensa bem, você vai pegar o Lamarck ali, vai rodar uma análise que demora 3 meses. Aí você chega para a pessoa e pede para a semana que vem, ela fala, vou fazer. Não vai fazer. Não, se fizer, né? Se ela, fizer, ela não tem como fazer isso, porque o tempo de processamento é incompatível com a realidade. Então, quando a gente tem essa claridade, você só tem essa claridade quando você conhece por trás disso. Você alia a teoria com a prática e todo o fundamento por trás disso. E aí você entende o porquê
o que, o como e o quando, mesmo que você não vá fazer. Então, essa parte é importante. Se você não se convenceu sobre a terceirização, é nessa linha. Sim. A Nath trouxe bem os elementos antes, né? Que ela é contrária da terceirização, mas é legal a gente fazer esse disclaimer aqui. A gente é contrário quando você não tem o domínio, né? É da mesma forma que o Alexandre falou, se você pede para alguém fazer uma análise no Lamarck é um programa que estima migrantes, beleza, gente? É um programa bem mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, se você fala assim, olha, eu quero uma análise no GDA. GDA é um programa para os microsatélites, para cálculo da diversidade genética. Gente, você faz assim, ó, rapidão. Se a pessoa falar para você, não, então daqui 2 meses tá pronto. Ou vou cobrar muito mais por isso, entendeu? Você não sabe nem a precificação, porque você não sabe qual que é a magnitude disso, né? Então eu sou completamente contra se você não tem os fundamentos, se você não tem o seu DNA ainda, tá bom? A gente recebe muitas propostas. Hoje diminuiu muito, porque eu fui falando muito não, para eu analisar nesse sentido da terceirização, sabe? E eu tenho que ser exemplo para vocês. Então, assim, sempre a pessoa manda mensagem e fala, quanto você cobra para fazer a análise? A pessoa pergunta, você faz? Eu falo, não. Você sabe como fazer? Tipo assim, você já tem noção? Não, não tenho. Eu quero que alguém faça a análise para mim. Eu já não faço, porque no caso aqui do que eu ensino para vocês, eu tenho que ser exemplo. Eu não vou fazer uma coisa para alguém que eu sei que ela não tem noção daquilo, porque aquilo pode curar uma ferida. Não, na verdade aquilo vai simplesmente colocar um band-aidzinho na ferida, aí você vai sentir um alíviozinho, vai colocar ali uma anestesia, só que a inflamação tá ali, entendeu? E aí, quando você for para jogo, lá na sua defesa, ou na submissão de um artigo, ou em algum congresso, enfim, quando você for expor os seus dados, aquela ferida ela volta, porque ela não foi curada, ela não foi cicatrizada. A gente só tamponou ela por alguns minutos. Por alguns minutos, em instantes, a pessoa sentiu, ufa, resolvi esse problema aqui, tenho a minha análise resolvida. Só que, quando ela for ali na defesa, se ela não tem esse domínio na sustentação da ideia dela, ela não consegue sustentar, ir para frente, porque ela não tem o fundamento, né? Sim, agora vamos para uma parte, gente, essa aqui eu quero saber se vocês passam por isso. Agora que a gente vai para o grupo da seguinte reclamação: alguém analisa para todo mundo. Então, lá no laboratório, geralmente nos laboratórios que a gente tem experiência, que a gente conhece um pouquinho, o que acontece? A galera tem sempre alguém para ir atrás. Seja um aluno de doutorado, seja um pós-doutor, um pós-doutorando, sempre é uma pessoa que sabe como analisar tecnicamente, em tese ela sabe analisar, e ela analisa os dados de todo mundo ou senta com todo mundo para fazer as análises, e é como se todo mundo ficasse no guarda-chuva daquela pessoa. Aqui embaixo do guarda-chuva, né? Ou debaixo das asas. Aqui a gente tem alguns aspectos para pontuar. Eu tenho várias alunas que vieram fazer o curso, justamente me procuraram porque tinham alguém no lab e que elas não queriam ficar na dependência dessa pessoa, entendeu? Então, o que é ruim nessa relação? Quando você está dependendo de alguém. Se você depende de alguém, em qualquer relação, não é algo positivo, tá? Porque você não tem autonomia de ação, você não tem autonomia para fazer as suas coisas, você não tem aprendizado naquilo. Outras vezes você pode ficar com raiva da pessoa, porque a pessoa não conseguiu te atender. Você tinha uma demanda de tempo, você precisava analisar, mas a pessoa não conseguiu te atender naquele momento. Tem duas coisas. Pode ser que ela não quis mesmo e pode ser que você não era uma prioridade. Pode ser que ela tinha outras coisas para fazer e não é um problema com você. É porque essas pessoas ficam sempre muito sobrecarregadas e cheias de coisas. Tem também as pessoas que acabam criando uma dependência nos outros, né? Tipo assim, a pessoa cria uma dependência, ela fica ali naquela situação de alimentar, que a pessoa dependa dela, que não vá para frente se não tiver uma diquinha, se não tiver uma coisa, e não cria pessoas autônomas. Seja qual for a relação de vocês, é bem interessante que nesse ambiente você tem a sua autonomia. Então não é para eu pedir ajuda, não é para eu estar com outras pessoas em colaboração, em troca. Não, não é sobre isso. É sobre você estar na dependência de alguém num laboratório que não vai ser positivo para você em nenhum desses cenários, se você tem a dependência, né?
Gente, outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, que a gente trouxe, foi o seguinte. Eu recebi uma mensagem de um seguidor do Entenda Genética em relação a uma live que a gente fez aqui nas nossas conversas. E eu achei super interessante trazer dentro deste contexto para vocês aqui, casando aqui com essa parte, né, da insegurança, talvez, de você não conseguir fazer as suas análises, dessa dependência, né? E essa pessoa falou que se identificou bastante, né, com o que a gente falou, e ela estava num lugar de precisar de uma luz para sair da escuridão que ela estava no túnel, porque ela tinha as pessoas tinham um tempo para defender e ela ainda não tinha claro as questões de pesquisa dela e muito menos o tempo de cada análise que ela tinha que fazer. Não pôde ir para a bancada, tá? Não estava ali tão dominando o tema e tudo mais. Precisou coletar dados de bancos de dados, né, em virtude da pandemia. Enfim, estava precisando de um respiro, de um apoio nesse sentido. Respondi, que a gente foi conversando sobre essa questão de elaboração da pergunta, mas eu quero falar para vocês que isso aqui é mais comum do que a gente imagina. Isso não significa que a pessoa não possa ter o domínio nas análises ou não terá o domínio nas análises. O que a gente tem que tomar muito cuidado é para a gente não focar no problema. Porque ela mandou essa mensagem, só que ao mesmo tempo já veio com a solução indicando quais eram as perguntas que ela poderia explorar e já queria identificar quais eram as análises que ela poderia fazer. Então, quando a gente entra em movimento, as coisas também vão acontecendo, a gente vai conseguindo desenvolver as nossas habilidades de pesquisa e também a gente vai saindo desse lugar de vou terceirizar a responsabilidade, né? Não só as análises dos dados, né? Enfim. Olha só, gente, uma coisa que é legal que é legal a gente abordar nessa situação aqui, porque a pessoa ela chega com esse problema. Quando a gente olha isso, e aí vamos descontextualizar, nós não estamos falando da pessoa que mandou aqui Sim. mais. Agora eu estou criando um personagem para que a gente possa trabalhar, e esse personagem talvez possa ser você, né? Ou alguém que você conheça, não sei. Mas olha só, a pessoa está falando que está orientador, não está dominando o tema, o projeto mudou várias vezes, veio pandemia, não tem recurso. Quando a pessoa termina de fazer uma autoavaliação do cenário no qual ela se encontra, não seria muito fácil a gente falar, eu não gosto disso? Que é o tema que a gente está trabalhando aqui. Quando a gente mergulha em tantos problemas, é muito fácil eu olhar para eles todos e falar, não, cara, eu não gosto disso aqui não. Deus me livre, o que é isso? Porque você tem um objetivo. Você tem esse objetivo e esse objetivo faz com que você tenha uma distância de onde você está que às vezes parece intransponível. E aí você fala, cara, não vai dar, eu simplesmente não vou conseguir fazer essa caminhada dessa maneira. Isso aqui vai ser muito dispendioso em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de pensamento, a gente começa a entrar em uma rota na qual nós focamos exclusivamente no problema. Aí fica muito mais difícil. No caso dessa pessoa, a Nath já foi trabalhando com ela mesmo tinha problemas ali que ela queria resolver, porque quando a gente está com uma situação dessa, e aqui serve para qualquer pesquisa, não importa qual a sua área, você não precisa ser nem da genética, você pode ser de qualquer outra área. Quando você tem perguntas, você tem limites. Quando você está com... Não, para quê? Não, tudo, qualquer coisa. Você não tem uma limitação. Você não tem uma restrição. E a falta de restrição te impede de você dar um passo que seja realmente no sentido daquilo que você busca obter. Porque você não tem uma coisa clara que você busca obter. A pergunta, ela te limita, ela te restringe, mas não é num sentido ruim, porque ela dá norte, ela dá direção. Qualquer boa pesquisa, ela tem que estar pautada em questões para serem resolvidas. As questões, elas geralmente estão atreladas ao objetivo. Você tem um objetivo maior, você faz perguntas para que essas perguntas sejam caminhos que vão te orientando para a chegada do objetivo que você deseja executar. Então, isso a gente tem que ter em mente, porque isso salva vidas. E a gente, às vezes, não aprende isso numa universidade. A gente passa lá naquele critério lá, introdução, metodologia, desenvolvimento, não sei o que, pá, acabou.
né? Arrastando, né? Vai aquela coisa, tá? Na introdução você tem que pegar aqui e juntar uns trabalhos, na metodologia você explica o que você fez, geralmente ali título, material e métodos, a gente vai determinando assim, resultados e discussão, às vezes resultados só, às vezes resultados e discussão junto, aí fica aquela coisa e conclusão no final, né? E a gente aprende assim. A gente compartimentaliza tudo, a gente separa tudo. Didaticamente é bom, não é ruim não. Mas quando a gente não consegue ver o todo, fica difícil. A pergunta ela vem e me encaixa no flow do trabalho. Ela faz com que eu perceba toda a sequência lógica. Então, quando essa moça que veio mandar essa mensagem traz a dúvida dela, traz as dores dela ali, e ela já começa a fazer questões, ela já está começando a sair daquela zona na qual ela fala assim, cara, não tem saída. Porque numa situação dessa é fácil não gostar. E assim, honestamente, a gente não vai julgar uma pessoa que fala que não gosta por causa disso. Porque, pensa bem, gente, você está aí e aí a gente está, às vezes, na nossa vida, com tanto problema, você não tem só os problemas, provavelmente, Da universidade, da pesquisa, você né? não tem só esses problemas. Às vezes, esses problemas estão te gerando outros problemas. E aí, quando vem uma coisa a mais ali, tipo assim, cara, um programa que eu não sei mexer, uma análise que eu nunca vi fazer, o tutorial tem mandarim, eu não sei nem como é que lê esse negócio. Fica difícil. A gente realmente fica, a gente desfoca disso, a gente perde o eixo ali. E aí quando a gente vai juntando tudo isso, a gente vai assim, um problema sobrepondo o outro, é muito natural a gente acabar descontando numa coisa que a gente precisa. É uma coisa que é importante para nós. Porque às vezes você não está feliz com a quantidade de sono que você tem, com a quantidade de água que você bebe, com os seus relacionamentos afetivos. Às vezes você não está feliz com nada disso. E aí vem uma necessidade, uma análise que você tem que fazer. Você fala, cara, vai cagar com isso aqui, não tem lógica, não tem base isso aqui não. E a gente não gosta daquilo. E a gente acaba descontando todas as nossas frustrações em uma coisa que é importante para nós. Porque, gente, quando no comecinho aqui a gente falou, às vezes você não gosta, se você não gosta, abre a cabeça para ver outras coisas, porque senão você vai ficar infeliz aí 2 anos, 4 anos, uma vida inteira fazendo uma coisa que você não está feliz. A gente tem que ver também que existem momentos e situações em que a gente tem que observar que a gente não faz só o que a gente gosta. Porque se aquilo é um meio para atingir o objetivo que a gente deseja, beleza, vamos lá fazer. Né? Só que se eu fico único e exclusivamente focado naquilo que é difícil, naquilo que me atrapalha, mas aí vai ficar muito mais difícil mesmo. A moça ali podia ficar focada no que estava travancando ela, né? Não, ela foi buscar soluções. E é fácil a gente desanimar, gente, é muito fácil. Se você não tem apoio, se você não sabe por onde começar, a gente sai da empolgação, aquela energia que a gente começou, para totalmente sem energia, sem norte, sem ânimo, sem saber o que fazer. E alguma coisa que você começou gostando muito, né, Alexandre? De repente você passa a não gostar. E não é da coisa em si, como o Alexandre tá falando aqui, mas da situação que você está, que você não está satisfeito. Seja uma orientação, seja porque você está falando que não gosta de analisar, mas na verdade talvez você nunca nem tentou com uma orientação adequada fazer isso, você tem uma resistência e isso vai tirando sua energia, porque senão você tem que analisar. Eu tenho que analisar. Só que esse dia de analisar nunca chega, né? Esse dia de definir sua pergunta, seu projeto nunca chega. Tudo isso gera na gente ansiedade. A gente fica lá no futuro, vivendo no futuro e não resolve efetivamente aquilo que nós precisamos resolver. E tudo isso, gente, tira energia. Mesmo. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que o conhecimento, ele veio para iluminar. Então, aquela ideia de guarda-chuva, né? De todo mundo ali embaixo do guarda-chuva, de quem sabe analisar e na dependência, seja porque é alimentado pela pessoa, seja porque a gente alimenta isso, porque às vezes a gente fica com tanto medo de não conseguir as coisas que a gente nós nutrimos a dependência em relação ao outro. E às vezes, gente, é confortável. É confortável. É confortável você ter uma pessoa que fala para você o que você deve fazer. É confortável você ter uma pessoa que faz quando você não dá conta. É confortável essa situação. Só que essa situação, ela infelizmente estagna. E a gente não quer ficar estagnado. Às vezes, na hora, aquele conforto é bacana.
Mas ao longo do tempo, é igual você pensar o seguinte, tipo, deitar num sofazinho ali, dar uma descansada é bom, aquela hora que você deita ali é bacana. Agora, se você ficar o dia inteiro ali, o tempo todo, você vai começar a ter dor no corpo, né? Se você ficar a vida inteira ali, você vai atrofiar. E aí você vai ter dores reais mesmo ali, você vai ter várias dificuldades de movimentação. Então eu estou extrapolando aqui para que fique bem claro que às vezes a gente não quer isso. Naquele momento é confortável, mas depois a gente vai, né, aquilo vai desgastando. Porque na hora que a gente for apresentar um trabalho, um produto, um artigo, o que for, somos nós, né? Eu tenho que defender a minha ideia, eu tenho que defender o meu ponto de vista, eu tenho que falar por que aquilo é importante, eu tenho que, né, destrinchar aquilo ali, explicando a relevância daquilo para uma comunidade, né? Aqui no caso, uma comunidade científica. Como é que eu faço isso se eu não dou conta de sustentar essa ideia? Então, o conhecimento ele é uma ferramenta para libertar. E um estudo uma vez, falando a respeito de felicidade, elenca que uma das coisas que torna o ser humano feliz é aprender. E você pode ver, quando você começa a ver uma coisa que você, às vezes, tem uma conexão, tem um certo gosto, e aí algo novo pula na sua frente, né? Você fez uma descoberta. Naquele momento você fica alegre. Você fica empolgado, você fica feliz, às vezes você quer contar para alguém, nossa, você sabia disso, você viu tal coisa. A gente quer compartilhar. Isso é alegre, né? A gente sente uma satisfação genuína, porque é como se a gente estivesse falando para a gente mesmo assim, eu dei um passo, eu cresci, eu melhorei, eu me aprimorei. E todo mundo aqui quer aprimorar. A gente apresentou para todo mundo que fez a inscrição na Semana do DNA, um questionário para a gente conhecer um pouco mais você, né, que tá vindo, porque a gente está personalizando o evento para que as coisas possam encaixar nas necessidades que vocês estão tendo, né? A gente quer trazer uma coisa que ajude você a falar assim, não, agora eu estou mais perto do meu domínio das análises. Não, peraí, eu sinto que eu posso fazer isso aqui, eu não vou ficar mais dependente de ninguém, eu vou rasgar o véu que está me atrapalhando ali, eu vou quebrar essas correntes e eu vou adiante. A gente fez um questionamento, tipo, às vezes o que você está buscando? Gente, muita gente quer saber mais, quer conhecer mais, quer se aprimorar, quer se aperfeiçoar, né? E com toda certeza, no momento em que ela sentir que ela teve isso, um pouquinho de felicidade aumenta, né? Sim, inclusive esses temas das lives que a gente selecionou, assim, grande parte deles foi com base nas coisas que vocês respondem pra gente. Não é simplesmente uma coisa que sai do puff da cabeça aqui, de cada um de nós, não. A gente olha o que vocês mandam e todo o conteúdo que foi pensado. Teve até, achei interessante num dos nossos encontros que um rapaz falou assim: Nossa, esse tema é pra mim. Eu falei, porque a gente pegava justamente as frases que Vai vocês saber se não foi colocaram. ele Vai que perguntou, saber. né? Vai saber as frases que vocês respondiam no questionário e literalmente transformava isso em conteúdo para vocês, né? Essa aqui, por exemplo, é uma delas. Gente, são centenas de comentários com várias coisas, então a gente vai tentando compilar isso. Agora vem uma questão assim, mas eu não gosto mesmo. E aí? E para aquelas pessoas que, mesmo que a gente diga assim, será que você não gosta porque você nunca testou? Ou será que você não teve uma orientação adequada? Ou será que é porque você tem medo do desconhecido? Porque algumas vezes o medo do desconhecido gera na gente repulso e eu já falo, não, eu não consigo fazer análise, isso aqui é muito complexo. Mas é aquela pessoa que fala, mas eu não gosto mesmo. Tipo assim, não adianta, não vou arredar o pé, isso aqui, Brasil. Olha, eu sinto muito te informar que enquanto pesquisador e pesquisadora, faz parte do processo, faz parte do seu crescimento, faz parte da sua construção enquanto pesquisador, fazer as análises. Como a gente estava conversando, nem sempre eu vou gostar do que eu faço, mas tem coisa que eu tenho que fazer, Faz, de né? tudo que eu faço. E tem coisa que eu, por exemplo, vou citar um negócio aqui para vocês. Gosto de conversar com vocês aqui no Entenda Genética? Gosto. Gosto de ficar fazendo capinha pro canal do YouTube? Não sempre. Mas gente. Trazendo aqui. Tipo assim, eu não gosto sempre de ficar fazendo capinha, mas eu tenho que fazer pra vocês virem aqui, gostarem do conteúdo. Faz parte, entendeu? Vou fazer uma análise, né? Gosto, por exemplo, de ficar editando sequência de DNA, editar mesmo, conferir ali o eletroferograma? Não gosto.
Preciso fazer? Preciso. Gosto de fazer as outras análises? Gosto. Então, assim, a gente não vai gostar de tudo, mesmo dentro do processo que a gente gosta. Tem gente que ama cozinhar e detesta lavar vasilha do que sujou durante esse processo de fazer comida. Mas faz parte do processo, de todo o processo, né? O aprendizado ele tem uma questão da zona de desconforto. Quando você entra na zona de desconforto, a sua propensão ao aprendizado é muito maior, porque você ganha uma flexibilidade para desenvolver novas habilidades que é muito importante e muito significativa para o seu crescimento. Então, é interessante também que nós façamos, às vezes, essas coisas que a gente não gosta e tenha domínio nelas, mesmo que a gente não vá usar depois. Mesmo que você vai falar, não, beleza, aprendi, entendi, tá, ok, agora não quero saber disso aqui mais. Né? Mesmo para isso, porque esse é um ganho estratégico para você, e aí a gente até já trabalhou esses elementos um pouco antes. Né? É, gente, quem vai pra academia tem que você tem que suar, você tem que transpirar para fazer as coisas. É assim, gente. Então, se você não gosta mesmo, eu vou convidar você para revisitar aí, não o seu amor ou o seu desamor por isso, mas a enxergar isso como parte do processo, o seu processo, tá? Porque as análises em si, elas são parte da investigação. Você não consegue responder a sua pergunta sem passar pela análise. Você não consegue atravessar de um rio para o outro sem utilizar um barco, sem utilizar uma ponte. Então, você precisa de conexão. O que conecta você com a sua resposta em relação à sua pergunta é a análise. A análise, ela é a ponte. Ela não é uma coisa contra você que veio para simplesmente atazanar a sua vida. Não. Ela é um elemento, é um processo, ela é um veículo para você chegar na sua resposta. Então comece a olhar para ela de uma outra forma. Não olhe assim como a sua dificuldade em fazer, mas olhe o que ela pode te proporcionar. Porque eu sinto muito, gente, vocês vão ter que fazer. E se vocês não fizerem, a gente tem um custo, né? Se você não aprender o domínio nas análises, você tem um custo. Aí você tem que ver, será que lá na frente eu quero bancar esse custo, né? De não ter aprendido, de ter deixado as minhas coisas na mão de outras pessoas? Depende, você pode querer também, cada um tem que avaliar o seu risco aí, né? O seu risco de oportunidade? Custo-oportunidade. Custo-oportunidade. Exatamente, meu povo. Então, sempre faça um planejamento em cima do que você vai fazer. Eu sempre falo isso. Mas não olhe esses processos do planejamento como coisas que você tem que combater, entendeu? Não são coisas que você tem que combater. No domínio das análises, quando a gente segue as coisas certinhas, quando você sabe a pergunta, quando você sabe o passo a passo do que tem que fazer, você tem um flow, as coisas rendem mais. Mas se você tentar fazer as coisas sozinho também, tem dificuldade, sabe que não gosta e não busca ajuda, isso pode ser muito complicado. Então, busque ajuda, busque se informar, mexa nos programas, não tenha medo. Se você abrir um programa agora, se você nunca abriu, ele não vai comer sua mão. Te garanto que você vai sair com a mão inteirinha, não vai ter problema nenhum, e você vai conhecer mais um elemento que pode transportar você para a sua resposta, beleza? E é isso, meu povo. Acho que é isso, né, Xandinho? É isso, gente. Então, essa conversa ela tem um teor que mexe mais com a gente, né? Não é aqui agora a gente não está abrindo o computador para trabalhar tantos dados assim, mas é porque a gente sabe o quanto isso é dolorido. É uma realidade muito grande das graduações, pós-graduações, principalmente. Então é importante a gente trabalhar com isso, porque muita gente hoje está fazendo o que não gosta e muita gente está sofrendo. A gente está tendo índices de depressão, de ansiedade cada vez maiores nas pós-graduações. E isso é uma questão preocupante. Professores estão passando por muitos problemas nesse sentido também, porque às vezes estão pegando demandas de coisas que às vezes também não tem domínio, e tem que dar conta daquilo, ainda tem que publicar, ainda tem que fazer. E aí Né? a gente começa a empilhar um tem que isso, tem que aquilo outro. Nossa, e isso é muito tóxico pra gente. Né? Fica fácil depois a gente cair no resvalador da vítima. E a gente acaba achando, pô, mas por que para mim não dá certo? Por que para mim não funciona? E a gente começa a enviesar. É um fenômeno que a gente chama visão de túnel. A gente começa a ver só aquilo ali. Então, às vezes, a solução está aqui do nosso lado e a gente não está conseguindo percebê-la porque nós estamos muito focados naquele aspecto. Então, a gente conseguindo ir desmembrando disso,
a gente conseguindo saber que nós não somos o problema é uma coisa que tem uma solução, fica muito mais fácil a gente resolver isso. Então a gente trouxe, né, essa conversa hoje para trabalhar com esse lado seu. Porque quando você for apertar botão, se você estiver bem, se você estiver tranquilo, se você estiver seguro do que você está fazendo, né, você vai ter um conforto muito maior na sua vida. Quer dizer que você vai trabalhar menos? Talvez, se você conseguir fazer a sua organização, né, e colocar ali para as coisas de acordo com o que você deseja ali, você se organiza, sistematiza as coisas direitinho, bacana. Às vezes você vai trabalhar até mais, porque você vai conseguir render mais, você vai falar, cara, vou fazer mais coisas ainda. Aí é contigo, né? Aí é contigo, com as suas demandas, com a sua necessidade, com a sua vontade. É uma escolha sua. E é importante que você tenha essa escolha. E é por isso que a Nath fica aqui falando tanto, tipo assim, o Entenda Genética surge muito por causa disso também. Para que você tenha essa escolha. E eu espero honestamente que tenha contribuído com vocês, entendeu? Que se você tiver alguma história que você queira compartilhar com a gente, que a gente respeita sempre a privacidade de cada um, mas a gente traz aqui para que todo mundo possa crescer junto, porque as histórias, elas conectam. Olha, não acho que só acontece com você, que só você tem dificuldade para analisar. Se você nunca pegou num dado de DNA, gente, como você não vai ter dificuldade? Como que você não vai ter dificuldade? Olha, eu vou falar pra vocês, minha mãe tá numa vibe agora de fazer pão de fermentação natural. Tá numa vibe, tá fazendo, faz que faz. E aí eu sempre observo ela fazer. E eu tenho muita vontade de fazer. Só que eu nunca fiz e eu observo ela várias vezes e eu não tenho segurança olhando. E eu vi várias vezes. Então eu só vou aprender quando eu literalmente pôr a mão na massa e eu for ali fazer. Então eu não posso ficar falando, eu não sei fazer, mas eu já vi ela fazendo tantas vezes. Se eu não fizer e errar, eu não vou aprender. Não tem problema você errar, não tem problema o seu input travar, não tem problema nenhum. O problema é você não dar primeiros passos para você ter o seu domínio, para você ter sua tranquilidade, serenidade. Gente, isso que a Nath falou é uma coisa bacana para prestar atenção. Você vê ela falando essa história do pão, né? Essa questão do pão, ela olha, ela viu várias vezes, mas quando ela vai fazer, ela não sabe fazer. O que que acontece é que às vezes a gente eu faço uma explicação, você ouve a explicação, entende o que eu falei e assume que sabe o que eu falei. E isso a gente erra demais com isso. Porque às vezes eu tô lá lendo um livro, eu entendi tudo o que o autor do livro falou. Eu fecho o livro e vou para explicar para outra pessoa. Eu gaguejo tudo, eu não sei encadenar a sequência ali dos fatos, eu me perco na explicação, porque a explicação dele foi muito bem feita, mas eu ainda não cheguei ao ponto de assimilá-la. Eu não peguei aquela identidade e fiz ela parte minha ali. Eu ainda estou um pouco perdido com isso. Então isso é muito comum. A gente olha, não, eu sei fazer, mas a hora que você realmente coloca o forno, liga na temperatura e vê que a sua massa não cresceu como deveria, aí você fala, ixi, o que que aconteceu? E aí você vai ver, nossa, minha mãe fez esse processo aqui no pão ali que eu não sabia. E eu passei batido nisso aqui. Que a gente tinha uma vaga sensação de que conhecia. Então, realmente, colocar a mão na massa é legal. Não, gente, demais. E a gente fala isso, gente, porque, de novo, muito no ambiente acadêmico, nós somos muito teóricos. A gente vive muito na teoria. E teoria é bacana, ela é um pontapé para segurança, para tudo, né? Até por isso, a primeira aula da Semana do DNA vai ter uma pegada teórica muito forte, que vai dar uma base, assim, para, tipo, quem não pega aquilo ali, fica com dificuldade, né? Fica com dificuldade de caminhar, porque aquilo ali retira muitos problemas que a pessoa vai ter no futuro. Então, teoria é muito bacana, mas se não tiver a prática, né? Então, a Semana do DNA, ela faz todo esse caminho, né? Ela faz esse caminho justamente para que você pegue a teoria, veja o mecanismo prático, como funciona e culmine naquilo que é mais importante, que é a interpretação. Não é todo mundo que começa na teoria que chega na interpretação. Isso não. Aquela pessoa que está verdadeiramente comprometida é aquela que começa, faz a base, caminha na questão prática e apresenta um resultado final ali, consciente daquilo que está fazendo. Essa pessoa, ela abraça o domínio e fala assim, não, eu quero isso aqui para mim.
Ela se apropria disso. E ela consegue só porque ela faz. Porque se ela só vê o que a Nath está fazendo e ficar passivo, não vai dar certo, Gente, né? e assim, eu tinha uma dor, de verdade, principalmente quando eu tava no mestrado. Eu pensava assim, gente, o povo aqui tem essa linha de pesquisa e tem várias pessoas que estão nessa linha de pesquisa. Por que que não tem uma disciplina que ensina a gente a fazer o que a gente tem que fazer na nossa tese? Porque teoria. Tá, e aí, o que que eu vou fazer com a teoria? Como é que eu vou rodar os meus programas? Como é que eu vou fazer? Aquilo realmente me indignava muito. Eu ficava, gente, mas não tem lógica. Aí eu ia atrás de buscar disciplinas que tinham essa parte teórica aliás, prática que eu pudesse aproveitar. Eu sempre caso as duas coisas no nosso curso, caso a teoria e a interpretação. Mas eu ficava com aquilo na cabeça, sabe? Porque assim, a gente não nasceu pronto. E aí você chega numa pós-graduação ou você está na sua graduação, ou você passou num concurso para professor, é um técnico, o que que acontece? As pessoas, elas esperam que você já saiba o negócio, entendeu? Você está na pós-graduação, uai, você não sabe? Você está fazendo seu TCC, você não sabe? É igual aquela pessoa que nunca mexeu no laboratório, na vida, nunca diluiu um primer, entrou no laboratório e ela automaticamente tem que saber. Uai, mas você entrou naquilo para você aprender. Como é que você tem que já saber uma coisa que você entrou para aprender? Eu não entendia isso, entendeu? Porque a sensação que eu tinha é que a gente sempre tinha que estar pronto para os locais. Eu não sei se vocês compartilham disso, mas eu tinha a sensação e eu ainda tenho a sensação de que em vários ambientes que você escolheu aprender, é como se você tivesse que chegar lá pronto. E você não pudesse estar no local de aprendizado, entendeu? Ou se quando você, por exemplo, agora eu tenho um título de doutor em genética. E a partir de agora eu sei todas as análises do planeta Terra e eu tenho essa obrigação. Não, gente, não tem, porque as coisas vão mudando, a gente vai aprendendo, a gente vai trazendo coisas. A gente tem que tirar essa pressão de ter que saber tudo, porque a gente não dá conta de saber tudo. Se a pessoa fala que sabe tudo, sai correndo, porque realmente é até pesado demais você saber tudo, né? Eu acho um pouco pesado demais. As coisas são muito dinâmicas, elas mudam. Eu tô falando hoje pra vocês uma coisa, a nossa área é tão dinâmica que talvez daqui 2 anos o que eu falei nem serve mais, entendeu? Porque as coisas estão em constante modificação. Penso dessa forma. Tô viajando? Não sei. Pessoas, é isso. É isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Fiquem bem atentos aí. Segunda-feira a gente vai começar a Semana do DNA Pop, né, que é um evento voltado para o domínio nas análises e interpretações de dados em genética de populações. Olha só, viu? Eu tô aprendendo com a Nath aqui, ó. O Alexandre tá todo geneticista, gente. Então, fiquem atentos com isso. Vai ser um evento intenso, vai ter realmente muito conteúdo. Peguem as entrelinhas das coisas, porque vai ter muita coisa bacana. A gente está pensando isso há bastante tempo. A gente está avaliando Depois de todas as 9 meses. A gente está avaliando todas as respostas que vocês trouxeram nos questionários, né? Nós temos mais de uma centena de respostas ali para avaliar. Então, é isso, gente. É isso, meu povo. Que vocês tenham um excelente fim de semana, tá? Que vocês tenham. Descansem aí, oxigenem a mente, porque semana que vem nós vamos. Compartilha com a galera toda aí, para todo mundo poder fazer parte disso também. E beleza, gente, ó, beijo grande, vou comer meu pastel, vocês também vão fazer alguma coisa legal hoje, viu? Vão se divertir. Até uma próxima e tchauzinho!